Meus irmãos, nesta noite, por gentileza, abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 19. Primeiro Reis, capítulo de número 19. Vamos ler alguns versos, começando do verso 1. Estou lendo na versão corrigida e fiel de Almeida. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me faça os deuses e a outros tantos, se de certo amanhã a estas horas não te puser a mão e arrancar a tua vida. E vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e chegou a Beceba, que é de Judá. Deixou ali o seu servo, e ele, porém, foi ao deserto, a caminho de um dia, e foi e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, como também bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam atirar a minha vida. Será interessante você grifar aí esse verso de número 10. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te deste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, que quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ainda uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto numa capa e saiu para fora e pôs-se a sentar à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que disse: que fazes aqui, Elias? Ele disse: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam tirar a minha vida e matar-me. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, também a Jeú, filho de Ninsi,
Ungirás também o rei de Israel, também Eliseu, filho de Safate, o Baal Meleon. Ungirás o profeta em teu lugar, e há de ser que, escapado da espada Azael, matá-lo-á Jeú, o que escapa da espada de Jeú, matará Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000 joelhos, que não dobraram-se a Baal, e todos aqueles que não beijaram a Baal. Diga amém, queridos. Como os irmãos bem sabem, toda mensagem ela tem que ser extraída de um texto, e pela exiguidade do tempo não vou ler até o verso 21. Mas esse texto, ele tem falado muito forte ao meu coração já há alguns dias atrás. Por toda a temática espiritual que envolve a vida de um profeta, que envolve a vida de todo aquele que se habilita a fazer a vontade de Deus. É interessante dizer na introdução desta reflexão que Elias foi levantado por Deus no período em que o rei que estava reinando, o reino do sul, pois nesse período aqui já havia uma divisão entre o reino do sul e o reino do norte, e é interessante dizer isso aqui, para aqueles que gostam de estar antenado em todos os detalhes da Bíblia. No reino aqui do sul, quem está reinando é Acabe, juntamente com Jezabel. E Jezabel, se você voltar por exemplo, o verso 18, você vai ver que é interessante dizer isso, para a gente se situar no tempo e no espaço bíblico. Jezabel, no capítulo 18, o verso 1, Jezabel, que era a esposa de Acabe, ela manda matar todos os profetas do reino do sul. E é interessante dizer isso, e é inevitável trazer esta observação, porque Elias, até então, Elias só estava focado naquilo que estava acontecendo no reino do sul. Elias não estava focado no que Deus estava fazendo em uma macrovisão. Ele apenas estava observando o que Deus estava fazendo numa microvisão. E a gente vai observar já no verso 18, muito conhecido da maioria dos irmãos, da maioria da igreja, que Elias, ele recebe uma ordem de Deus, faz todo aquele processo, reedifica o altar, coloca água, coloca pedra, e Deus dá uma autoridade a ele, ele clama do céu, e desce fogo do céu. Diga amém por isso. Desceu fogo do céu, e a Bíblia diz que o fogo consumiu o holocausto. Mas não só isso, consumiu as pedras, consumiu a água, e havia uma disputa naquele dia. E todos aqueles que eram os profetas de Baal com os profetas de Azera, que haviam clamado a Baal e Baal não respondesse, qual era a ordem? Era que eles seriam mortos. Então Elias, ele passou pelo menos uns 3 anos orando, e Deus dá a ele toda essa autoridade. Ora, desce fogo do céu, os profetas são mortos. E aí Acabe faz saber, é a introdução do verso 19, a Jezabel, e a partir de agora toda a atenção é pouca. Acabe faz saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, matado todos os profetas de Baal. Então Jezabel, no ato de vingança, ela constitui um mensageiro. Esse mensageiro vai até onde está Elias, e ela leva, trazendo aqui em miúdos, a seguinte expressão: eu vou invocar todos os deuses, e amanhã eu duvido que você não vai estar morto.
E o homem que antes havia orado e descido fogo do céu, agora ele se sente impulsionado pelo fator medo. Guarde bem essa palavra. Fator medo. Será que você pode se virar para o seu amigo da direita ou da esquerda? Escolha aí um crente bem bonito hoje aqui nesta noite, depois de mim, o pastor Edivan, e diga assim para ele: medo. Ele deu um glória, deu um aleluia, ficou quieto. Diz de novo para ele: medo. Vê se ele dá um glória aí. Se ele deu um glória é porque ele é crente pentecostal. E se ele não deu, é porque ele ainda vai ser acionado ainda o gatilho pentecostal. Então Elias, com medo, o que é que ele faz? O que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele corre para uma caverna. Só que nesse percurso, ele transpassa o deserto. E ele deita debaixo de um zimbro, o anjo toca nele, ele come, etc e tal. E ele, estou correndo por causa do tempo, e ele passa, da segunda vez que o anjo toca nele. Deus tem seu mistério, né, irmãos? Para ir no deserto, tinha pão cozido em brasa. O pão não estava apenas ali, estava à prova do milagre. O pão estava cozido em brasa e uma botija de água. Se você é crente pentecostal mesmo nesta noite, e você crê que Deus ainda faz milagre enquanto você está aqui nesta noite, eu sinto de dizer isso aqui: Deus está movendo um milagre, e você vai sair daqui nesta noite de posse de vitória. Você pode dar uma glória a Deus? É a sua fé, a minha está aqui nesta noite, eu creio nisso. Deus vai abalar as estruturas de alguém aqui nessa noite, queridos, você vai ver isso. E aí o anjo toca nele pela segunda vez, ele come, e ele, com esta comida, olha aqui, que comida abençoada. Quantos dias ele caminha no deserto? Que plateia linda, 40 dias ele caminha. Mas ainda estava dentro dele o medo. E aí ele encontra uma caverna, e ele entra nesta caverna, se esconde nesta caverna. E Deus, que tem aquele cuidado todo interessante de investir naqueles que Ele tem um plano. Olhe, queridos, não se engane. Não há barreiras para Deus. Não há dificuldade. Não há processo. Não há castelos. Não há torre de vigia. Não há segurança. Deus transporta pelos maiores lugares. Deus transporta a barreira, Deus transporta-se em determinados lugares. Enquanto nós estamos aqui nesta noite, Deus entra em vários lugares que você nem imagina. Deus entra em prostíbulos, Deus entra na mesa do bar e arranca de lá aquele que está bebendo. Deus entra na boca de fumo e traz uma mensagem. Eu conheço pessoas que estavam dentro de um ambiente se preparando para oferecer um sacrifício pagão a um Deus pagão, num lugar pagão, com toda a música pagã, e Deus bradou naquele lugar e disse: eu não te quero mais aqui. Você conhece alguém que teve essa experiência? Eu conheço pessoas que não sabia nem ler nem escrever, mas de tanto ouvir a palavra de Deus, aprendeu a ler e escrever. Tem algum louco aqui feito eu que conhece esse testemunho? Conhece alguém? Tem ali. Mas vamos lá, tem um relógio, está correndo. E aí ele entra na caverna. E quando ele entra na caverna, a gente aprendeu algo que é como se Deus tivesse vindo numa tempestade, Deus tivesse vindo do fogo, tivesse vindo no terremoto. Mas se a gente olhar com mais cautela, nós vamos perceber que não. Aquele lugar era o Monte Horebe, era o monte de Deus. Para a gente hoje aqui, pós-modernidade, a gente não sabe o que é isso. Mas foi nesse monte onde Moisés passou pelo menos 40 dias. E sabe como Moisés desceu? Moisés desceu com seu rosto completamente iluminado pela glória de Deus. Talvez haja crentes aqui nesta noite
que não são do meu tempo. Eu já estou aí na estrada evangélica já há quase 35 anos. Eu sou daquele tempo, pastor Edivan, que a gente subia montanhas, a gente subia montes, a gente fazia jejum, 3, 4, 5 dias. A gente buscava a presença de Deus. E era interessante porque do meu tempo de pirraia, faltava pão na mesa. A gente ia para as ruas e a gente ia atrás de uma mulher. Eu me lembro, havia uma irmã, o nome dela era Judite, e a gente ia atrás de quengas de coco que ela fazia cocada, e a gente sobrevivia daquela sobra da quenga de coco, colocava açúcar e comia. Faltava o pão na mesa, não tinha geladeira, não tinha forno micro-ondas, não tinha toda essa regalia que a gente tem hoje. Mas era difícil você encontrar um crente na rua, e quando ele te saudava com a paz do Senhor, você não sentir um fenômeno do céu, você não sentir uma palavra de Deus, ele não tem uma palavra do céu para você. Era difícil no ensaio de um coral, de um conjunto, Deus não batizar com o Espírito Santo, Deus não fazer o câncer ser expelido para fora, porque o que mais amava e anelava a alma de um crente não eram as bênçãos materiais, mas era a presença do Deus Todo-Poderoso pulsando no coração das pessoas. Oh, glória a Deus! Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. E Elias está dentro daquela caverna e Deus aparece para ele e diz: filho, faz aqui. E é interessante porque no verso de número 13 e 14, Deus vai dizer para Elias assim: volte pelo seu caminho, volte pelo caminho do deserto. Porém, queridos, nesta noite, o tema que vem ao meu coração é um tema que nós vamos sair daqui, nós precisamos fazer uma escolha. Você vai escolher, enquanto você está aqui cultuando, se você prefere ficar numa caverna, ou se você prefere ficar em tendas. Pregador, aclarei aí para mim a mensagem nesta noite. Se nós analisarmos a estrutura de uma caverna, do ponto de vista de edificação, o que é mais resistente, irmã Sandra? Uma caverna, literalmente. Feita de rochas, uma cavidade na rocha, feitas pela erosão do tempo, etc. e tal. Mas uma tenda, ela é 1000 vezes mais frágil, 1 milhão de vezes mais frágil do que uma caverna, uma tenda. É interessante que ainda hoje na Mongólia, no deserto da África, no Oriente Médio, Israel, até pessoas que no deserto do Saara, pastor Edivan, ainda preferem, em vez de morar nas grandes metrópoles, preferem morar em tendas. Você depois pode pesquisar aí no Google. Mas por que alguém, depois de ver um milagre, entra dentro de uma caverna? Por 2 fatores. Primeiro, o medo. O medo faz muitos de nós entrarmos nas nossas cavernas existenciais. E essas cavernas hoje, ela tem muito nome: depressão, ansiedade. Mas nesta noite eu queria te dizer que a gente ainda poderia colocar um outro símbolo nesta figura chamado caverna. O que impulsionou Elias aqui a entrar nesta caverna foi 2 coisas, irmã Deise. Primeiro, o medo. E segundo, o excesso de passado. Observe comigo. No capítulo 19, o verso 10, quando ele é abordado pelo Senhor, ele vai trazer a mesma prerrogativa. Olha que lindo a igreja acompanhando. Verso 10. Quando Deus questiona, no verso 9, verso 10, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe perguntou: o que fazes aqui, Elias?
ele vai trazer uma narrativa no verso de número 10. Na minha tradução está assim. Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só fiquei eu e buscam tirar a minha vida. Então aí o anjo toca nele, ele se alimenta, dorme, acorda e sai. E quando ele sai agora da caverna, observe no verso de número 14, é muito lindo a igreja acompanhando, e traz uma responsabilidade muito grande para nós. Verso 14, veja que ele vai repetir a mesma narrativa que ele trouxe quando estava lá no deserto. Ele vai dizer, e ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, espada, e só eu fiquei, e tentam tirar a minha vida. O que isso significa? Os dois fatores que empurraram Elias para a caverna. Primeiro fator, medo. Segundo, o excesso de passado. Eu quero ministrar diretamente a alma de pessoas aqui nesta noite. Tem pessoas que vieram aqui nesta noite, elas estão sofrendo agruras na alma, porque além do medo, elas têm excesso de passado. Como assim? Pessoas que sofreram decepções, abandono. Pessoas que no casamento foram feridas pelos seus maridos. Pessoas que foram feridas pelo seu esposo. Homens e mulheres, Deus vai lá no teu oculto agora, que passaram por processos na infância. Você está percebendo que a mídia agora tem uma enxurrada de pessoas que foram molestadas quando eram pequenos? Essas pessoas estão deixando de avançar, porque elas estão no mundo espiritual, dentro de uma caverna que se chama um excesso de passado. Essas pessoas têm medo de casar. Essas pessoas, porque sofreram um acidente de carro, têm medo de dirigir de novo. Tem pessoas que tiveram medo de se relacionar de novo. Tem pessoas que têm N medos, são medos de passado. Mas eu deixo te dizer uma coisa: não que Deus é assim na sua plenitude, mas porque Deus gosta de ser assim. Deus, querido, Ele sofre de uma santa amnésia. Não porque Deus tem uma amnésia, é porque Deus não tem nada a ver com o passado. Deus está sempre no futuro. O que você quer dizer com isso, pregador? Nesta noite só depende de você. É como se o passado fosse lá no começo daquela porta. Toda a depressão, toda a angústia, todo o sofrimento aconteceu com você, e você ainda está lá, e o tempo foi passando. Olha, preste atenção, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, 20, não interessa, aconteceu lá no passado. Estamos no dia 22 do mês 11 de 2023, Deus está aqui na frente com os braços abertos, cheio de promessas para executar na sua vida, mas você ainda está lá atrás com medo. Mas Deus nesta noite está dizendo: ei, você quer ficar aí atrás no passado, ou você quer vir aqui para o futuro receber aquilo que eu tenho para você nesta noite? Excesso de passado. Eu tenho mil motivos, irmãos. Às vezes as circunstâncias, ela querem nos arrastar para esta caverna do medo, para esta caverna de excesso de passado. Eu tenho mil motivos. Talvez vocês aqui não saibam disso. Às vezes por lutas, às vezes o medo, o excesso de passado, querem me tirar da trajetória e querem me levar de volta para o passado. Quando eu olho para o passado, porque às vezes a gente cede e olha para o passado, talvez você não saiba, lá no passado eu vou encontrar, sobretudo, desprezo. Talvez você não sabe disso. Eu fui deixado
no banheiro da maternidade pela minha própria mãe. E até hoje ela não veio buscar. Eu fui deixado à sorte. Até que uma moça me encontrou, trouxe para casa. E essa família mexia com todo tipo de magia. Quando eu olho para trás, eu vejo isso. Eu vejo orfandade. Não fui criado como muitos órfãos, com carinho, com amor. Isso foi escondido de mim por um bom tempo. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas pela forma como que eu fui tratado, está aqui minha esposa, meus filhos, sabem da história. Se você sente saudade da sua infância, eu não sinto. Eu sofri cárcere privado. A minha mãe que me criou, que me deu o nome, ela era boa com as duas mãos, direita e esquerda. E ela tinha umas sandálias bumerangue, já viu falar nisso? Depois de grande, quando eu corria, ela jogava a César a sandália e parece que era teleguiado a sandália. Ela fazia curva assim. Depois foi aumentando para pedras. Excesso de passado. Fio de ferro. Cipó de goiaba. Irmãos. Já rapazinho, 12 anos. Depois de uma surra de cipó de goiaba, e o camarada parece aqueles fogos quando faz aquele barulho no final. Vá para o chuveiro. Tinha tudo para ser um camarada revoltado. Mas Deus ia me guiando. Dormi no pior quarto. Colchão de capim. Cidade não sabe o que é isso. Colchão de capim. Meus companheiros eram os percevejos. Quem é desse tempo aqui? Tenho muito respeito a essas irmãs e esses irmãos de cabeça branca. Só que Deus trabalha no improvável. As crianças iam para a rua brincar, eu não poderia. E a minha mãe e meu pai de criação diziam assim: se quiser, vai ficar ali com os idosos. Imagine que criança ficar com os idosos. Deus trabalha no improvável. Leve essa palavra de Deus nesta noite. Deus trabalha no improvável. E aí, como eu me sentava com os idosos de cabeça branca, eu ia aprendendo as normas da vida. E no meio daquelas idosas tinha sempre, pastor Ivan, aquelas irmãs do cocó. Mocidade não sabe o que é isso, não. Quem é desse tempo das irmãs do cocó? Eram as canelas de fogo da época. Irmãos, essas irmãs olhavam para você, parece que a pupila dela acendia, feito luz de LED. Pegava na sua mão e fazia oração, e Deus atendia, porque Deus trabalha no improvável. O que isso tem a ver com esta mensagem? É que também eu teria motivos para olhar para as minhas cavernas existenciais. Mas caverna simboliza a morte. Ser estacionado, deixar de ter projetos, deixar de ter sonhos.
Imagine um aniversário de casamento do meu tempo, por exemplo. Né? Hoje tudo é computador, mas no meu tempo, o que é que a gente dava nos aniversários? A gente dava um cartão de aniversário. Irmão Kelvin, a gente escrevia, fazia dedicatória. E os cartões a gente dava as melhores paisagens. Irmãos Mateus. Pôr do sol, uma planta, uma rosa, um final de tarde. Mas imagine sua esposa aniversariando e você chega para ela e dá um cartão a ela de aniversário com o desenho, por exemplo, de uma fachada de um cemitério, por exemplo. É para chocar mesmo, eu estou perguntando. Porque não é o lugar, é o que aquilo simboliza. Você está entendendo isso? Deixa o Espírito de Deus ministrar ao seu coração. É o que aquilo simboliza. Você chega com bolo, parabéns e tal. Quando ela abre, tem uma foto gigante. Fachada de um cemitério. Filha, achei bonito. Reformaram, tem porcelanato, portões. Hã? É o que aquilo simboliza. A expressão é para fazer você refletir mesmo. Mas é interessante, queridos irmãos, que a escolha é sua. Ou você fica lá no passado, ou nesta noite, estou vendo gente aqui já, cabeça baixa, uma lágrima escorrendo pelos olhos. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Só Deus sabe como eu sei a importância da ministração de uma palavra. Eu não saio de casa para brincar. A escolha é sua. Ou você fica lá no passado, ou você hoje você vai romper o deserto existencial da sua vida. E você vai ao encontro da onde Deus está nesta noite. Tem gente que está feliz, porque quando você vem para o templo, fica num muro, olha pela câmera e diz, lá vai ela. Perdeu a vaidade, perdeu o trato, perdeu os dotes, se enclausurou. Mas nesta noite eu sinto de Deus aqui dizer isso. Receba essa palavra profética de Deus aqui nesta noite. Eles vão morrer de vergonha, porque você vai passar diferente na rua da sua casa. E a partir da manhã, da onde? Do céu, vai voltar aquela vontade de novo. É com a senhora que Deus está falando. Deus vai estar te dando nesta noite de novo aquele ânimo que você tinha, de puxar os móveis do lugar, de ir lá no teu armário e puxar aquele tecido, como é que chama, Simone? Aquela colcha, trocar a cama, você vai botar os CD de novo, vai botar a música de novo. Por quê? Porque nesta noite Deus está abrindo a visão de crentes espirituais. Nesta noite você precisa sair das cavernas existenciais, da crise, nesta noite, e vir para Deus. Você aceita essa palavra nesta noite? Levanta a tua mão e deixa Deus ministrar ao seu coração. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Dá um glória a Deus nessa noite. Não é clichê de pregador, não. Eu sinto a mão de Deus entrando em intimidades de crentes aqui nesta noite, hein? O final de ano na tua vida nesta noite vai ser diferente. Você vai pintar a casa, você vai ajeitar o portão, até o cachorro, o gato, quando você chegar em casa, vai perceber que o perfume de Cristo está entrando dentro da tua casa e algo vai ser diferente, hein? No teu trabalho, aquela cara de raiva, tudo amargurado, hein? Amanhã você faz uma salada de fruta, faz um pudim de leite moça, convida o teu inimigo para sentar na calçada da tua casa e leva um copo d'água. Quem acredita nessa palavra? Oh Deus, vai na intimidade dos corações nesta noite. Deus tem pressa, Deus não vai deixar para o final do culto. Deus está arrancando tristeza agora, nesse instante. Abre a tua boca, dá um glória a Deus nesta noite. Deus está arrancando depressão da tua alma. Deus está arrancando este vazio da tua alma. Deus está dizendo aí para você, alguém pegou a tua foto e disse que você não tem futuro. É mentira do diabo. Deus
Oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Paulo disse com muita propriedade em Filipenses capítulo de número 3, versículo 13 e 14. Ele diz: deixando para trás as coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, para as coisas que estão diante de mim. Eu pago o preço com Deus, seja como for, mas eu preciso dizer aquilo que Deus colocou no meu coração. Neste ano que vem, Deus vai exaltar alguém poderosamente. Quem me vê pregar sabe, não estou dizendo isso para agradar, estou dizendo isso porque Deus se apraz. É momento de Deus exaltar alguém aqui nesta noite. Você vai ver no que Deus vai fazer. Mas nessa noite, a escolha é sua. Ou você fica na caverna, que é o excesso de passado, e é muito mais seguro do ponto de vista humano, ou você vai comigo e Abraão lá para o capítulo 12 do Gênesis, para a gente terminar. A escolha vai ser sua. Capítulo 12 do Gênesis. Segunda parte dessa mensagem para a gente terminar. Enquanto o deserto simboliza medo e excesso de passado, Deus quer te trazer agora para as tendas. E as tendas significam onde Deus vai ressignificar a tua vida e vai redignificar a sua vida. Deixa eu repetir aqui. Deus, Ele vai ressignificar a tua vida. Ele vai redignificar. Levanta a tua mão e recebe essa palavra de Deus nessa noite. Abraão, até aqui então era Abrão. E o que significa a palavra Abrão? Pai alto, yes. Uma tradução mais aproximada do hebraico é pai alto. E no capítulo de número 12, a epígrafe diz que Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Não vou entrar em detalhes, vamos correr aqui por causa do tempo. E Deus faz uma promessa para ele. E no capítulo de número 12, e o verso de número 4, é lindo isso aqui. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe havia dito. Olha a diferença de Elias. Elias foi pela sua própria vontade. Aqui Abraão está saindo do meio da sua parentela, da sua terra, como Deus havia ordenado. Segura aí. Assim partiu Abraão, como o Senhor havia lhe dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos. Agora vê onde esse camarada está, verso de número 8 do capítulo 12. E moveu-se dali para as montanhas do lado oriente de Betel. O que significa Betel? O que significa Betel? Casa de Deus. E ele vai para Betel, para a casa de Deus, enquanto Elias decide ir para o excesso do medo, Abraão vai sendo graduado diante de Deus, vai para Betel. E tem mais. E armou a sua tenda em Betel, ao ocidente ali, ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado sul. Eu tenho pouco tempo, mas eu preciso ser enfático aqui no que eu vou dizer. Aqui,
Abraão está saindo sem nada, só com a promessa, Mateus, só com a promessa. Mas a promessa já é suficiente, já é suficiente. Só que quando ele chega em Betel, olha a ideia, ele arma uma tenda, aonde? No deserto. E além dele armar uma tenda, olha que coisa linda, ele faz um altar. E quando ele faz o altar, ele invoca ao nome do Deus Todo-Poderoso. Segura aí. E aí ele está indo saindo de Uz dos Caldeus, passa por Betel, e aí tem uma fome muito grande onde ele está. E ele está indo sem nada. Ele está indo só com a promessa. Verso 13, por causa do tempo. Olha aí. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul, e ele e sua mulher, e tudo quanto ele tinha. Quem pode ler para mim aí 13 e 12? Quem vai ler aí? 13 e 2. Quem vai ler? E era Abraão muito rico em gados, em prata e em ouro, e fez a sua jornada do sul a Betel, até o lugar ao princípio que estivera a tenda em Betel. Você entendeu aí? Ele sai de Uz dos Caldeus, Deus aparece para ele, sai do meio da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele saiu sem nada, só que ele vai na direção do que Deus vai mostrando. Deus vai redignificando a vida de Abraão. Deus vai dando a ele um sentido de intimidade, um sentido de comunhão. Aí vem uma fome, obrigado, Guilherme. Ele vai agora para o Egito. Ele vai para o Egito. Agora entenda essa dinâmica. Ele sai do meio da sua parentela, onde tinha abrigo, calor, família, comida, agasalho. Ele vai para o deserto. Só que quando ele chega no deserto e ele vai para o Egito, o que é que acontece? Deus dá a ele gados, Deus dá a ele ouro, Deus dá a ele prata. Deus vai dignificando, Deus vai honrando Abraão. Quem está entendendo até aí? Agora eu pergunto, vê se Deus não é perito a fazer coisas que a nossa mente dá um nó. Como é que alguém poderia ser próspero no Egito? Ser próspero no Egito, ser próspero no deserto. É porque Deus ainda tem o controle de tudo sobre a sua vida. Quem dá um glória a Deus nessa noite? E aí, queridos, olha como Deus trabalha com o improvável. E agora, para terminar, toda atenção é pouco. Olha aqui, capítulo de número 15. Qual é a idade agora de Abraão? 75 anos. Sara, 65. Aí toda a atenção é pouca. Capítulo 15. Depois destas coisas, que coisa? Depois que Deus foi abençoando a Abraão, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Deus foi aumentando a intimidade. Você ainda quer ficar no deserto? Ou que você quer vir para a tenda? Deus foi aumentando a visão. E diz assim: então disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Então Abraão disse: Senhor Deus, o que me há de dar? Pois não tenho filho, e o único filho que tenho é Eliezer, o Damasceno. Aí Deus diz no verso de número 4: eis que veio a palavra do Senhor e disse: este não será o teu herdeiro, mas aquele que eu vou suscitar das tuas entranhas será o cordeiro. Só que parece lindo, poético demais,
Mas só que, deixa eu correr aqui por causa do tempo. Capítulo 17, ele muda o nome de Abrão, que era pai alto, para Abraão. Deus agora muda outra chave na vida de Abraão. Deus muda o nome, Deus dignifica e muda o nome. Ei, alguém vai te ver com um nome diferente. Só quem quer dar um glória a Deus nessa noite. Alguém vai te ver com um status diferente. Deixa eu correr aqui por causa da hora. No verso 18. Segura aí, só instrumentar um pouquinho. Segura aí no verso 18. Olha que extraordinário. Verso 18. Pastor Ivan, a igreja está acompanhando. Olha que interessante. Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de mar, estando ele assentado à porta da... Quem está acompanhando aí? A porta da tenda. Ele levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele. Sabe a qualidade aqui de Abraão? 75 anos, irmão. Ele está à porta da tenda, meio-dia em ponto, no mínimo deprê. Tempo passou, 75 anos, Sara com 60, 65. Aí como Deus trabalha na contramão do raciocínio. Deixa eu correr aqui. Verso de número 6. Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolo. Queridos, Deus só dá a quem também dá a Ele. Amém, queridos? Então ele ocorreu, Abraão, Deus corre, prepara uma vitela, traz bolo, manteiga, leite, coloca na mesa. Ei, esses 3 seres era o que a gente chama no aspecto teológico de teofania. É Deus. Aqui é lindo demais, querido. Eu queria ter tempo para falar sobre isso. Deus sai do espaço, pelos gregos chamado de aion, que é a eternidade. Deus sai da eternidade, vem até este globo terra pecaminoso, e Deus se transforma em 3 anjos. Você não dá glória, mas eu dou glória nessa noite. 3 anjos foram à porta da tenda de Abraão. 2 seguem para Sodoma e 1 fica. Depois que os 3 jantaram, comeram. Dá para você entender isso? É Bíblia, querido. Não é eu acho, não. É Bíblia. Os 3 seres sentaram, comeram. E aí um deles, que tipificava a presença do próprio Deus. Porque Deus tem essas coisas, queridos. Às vezes Deus usa alguém inferior para trazer uma promessa para a gente. A conclusão de uma promessa. Partindo para o final, para terminar agora. E verso de número 9 para terminar. E disse-lhe: onde está Sara? Aquele anjo que tipificava a presença de Deus. Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está aí na tenda. Aonde? Não fica no deserto, vem para a tenda. Deus tem algo para fazer na tenda. E a igreja tipifica a tenda de Deus, onde Deus se revela. Ei, eu sei, paradinha aqui, faz eu voltar. Eu sei que assistir o culto em casa é confortável. Pipoca, pizza, refrigerante, aí, coisa boa, hein? Mas nada se compara a este calor humano aqui. Porque enquanto eu estou falando e o meu português é pequeno, eu sei que o meu português é pequeno, mas eu creio num Deus que amplifica a mensagem para alguém. Enquanto nós estamos aqui, Deus vai tocando na alma de alguém, Deus vai tocando na ferida de alguém, Deus vai suturando feridas de alguém, Deus vai cicatrizando feridas de alguém, Deus vai entrando na mente de alguém, alguém vai recebendo um calor de Deus, vai intercedendo por alguém que está no hospital. Ei, você está preocupado? Deus está visitando alguém nesta noite, porque alguém está dizendo assim: eu vou sair dessa caverna, eu vou para a tenda.
E aí, voltando aqui para terminar, olha, deixa eu correr aqui por causa da hora. E disse então: onde está Sara, tua mulher? E disse: está aí na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, idosa, terá um filho. E o verso 11 diz: e era Abraão e Sara já avançado em idades. E Sara sorriu e disse: por acaso assim, pois? Riu-se Sara consigo. Verso de número 12 disse: terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu marido já velho? Sara e Abraão, casalzinho de velho. Mas para terminar, as promessas de Deus não tem data de validade quando você está no lugar de Deus. Eu vou fechar minha Bíblia e termino aqui, mas preciso dizer isso. Existem 4 chaves que movem o reino espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 3 e o verso de número 14. Ele diz que nós precisamos provar qual é o comprimento, largura, profundidade e altura, até provarmos a plenitude de Deus. Termino, mas preciso dizer isso aqui. Tem portas espirituais na nossa vida que nós não vamos abrir, escute bem, só com a oração. Parece uma heresia, mas deixa eu te dizer, tem portas espirituais que Deus não vai abrir apenas com o jejum. Existem portas no reino espiritual que Deus vai abrir com a obediência. 1 Samuel capítulo de número 15. Saul perdeu o seu reinado porque Deus deu a ele uma ordem e ele não cumpriu a ordem de Deus. Quem recebe essa palavra de Deus? Tem gente que ora muito, jejuma muito, mas não obedece. E Deus não negocia princípio nem propósito, não. Tem que passar o processo, tem que passar pelo princípio, senão Deus não vai concluir a obra. E termino aqui. 100 anos Abraão, 90 anos Sara, que coisa inimaginável. Queridos, Sara disse que já havia cessado todo o procedimento feminino, todo. E Deus restitui, Deus toca em células, Deus faz gerar hormônios, Deus reconecta de novo neurônios nos cérebros, Deus faz pressão aquietar-se, Deus troca artérias, Deus vai num calabouço existencial da nossa vida, Deus arranca a amargura, Deus arranca a tristeza. Deus está fazendo, e eu termino aqui, Deus está fazendo, queridos, na nossa igreja um grande avivamento. Olha que coisa linda, quarta-feira à noite, os crentes comendo Bíblia, comendo palavra. O coração de Deus nesta noite vai derramar graça sobre a tua vida nesta noite, se você quiser algo diferente.